Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos de novo ao canal CTP Profissional. Eu sou o professor João Almeida, eu estou aqui nesse canal para falar sobre indústria, sobre emprego. Hoje eu vou ensinar um negócio muito bacana para quem aí está na linha de produção. Hoje eu vou ensinar para você como você faz para calcular a sua eficiência na linha. Ficou interessado? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre as vantagens de como você calcular a sua eficiência e como você pode lucrar com isso. Como você pode ganhar um salarinho aí maior no final do mês. Ok? Fica aí comigo nesse vídeo. Vai! Quero falar com você da produção industrial. Você que agora no momento está desempregado, não é chamado para nenhuma entrevista. Ou você está empregado, mas não vê possibilidade de crescimento na empresa onde você trabalha? Eu quero mostrar para você agora pessoas que em menos de um mês conseguiram voltar ao mercado de trabalho. E junto a esse curso, eu acabei de voltar ao mercado de trabalho. Eu já consegui um novo emprego. Estou de volta ao mercado de trabalho. Eu comecei a fazer entrevistas e eu consegui um trabalho. E graças a Deus tá aqui, ó. Entrei. A CT Profissionalizante vai potencializar o seu currículo, fazendo com que você se destaque numa entrevista de emprego e vença a concorrência por uma vaga na linha de produção. Tudo isso em apenas 2 semanas. Achou interessante? Acesse o nosso site ou me chame pelo WhatsApp. Opa! Mas primeiro, vamos lá, né? Se inscreve aqui no canal, ative o sininho, leva a informação, compartilha, curta e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que estão na indústria e quem não está na indústria. Vamos levar aí o conhecimento para o máximo de pessoas. Posso contar com a sua ajuda? É claro! Essa aula hoje vamos calcular a eficiência da linha, vamos saber a importância dela lá na produção, porque é tão importante você gerenciar e administrar esses dados e também como você pode também, usar a eficiência ao seu favor, meu caro amigo auxiliar de produção, operador de produção. Vamos utilizar esse número aí para poder mostrar para o seu chefe também como que você está se saindo, tá? Vamos lá, a eficiência de produção ela é dada através de uma capacidade de produção. Eu já escrevi alguma coisa aqui no quadro porque hoje nós vamos fazer aula aqui no quadro, é isso mesmo. Hoje eu vou explicar para vocês no quadro como funciona a eficiência e como dá para calcular, para você saber aí na sua linha de produção como faz para calcular tudo isso. Tá? A eficiência, na verdade, ela é feita através da capacidade produtiva, tá? A capacidade produtiva nada mais, nada menos que a capacidade máxima que pode ser produzida a determinado horário, um determinado tempo que a fábrica pode trabalhar. Vamos lá. Ou seja, um exemplo bem claro, tá? Bem que nós vamos usar aqui agora para fazer o exercício. Se você tem uma capacidade de 100 peças por hora, você trabalha 8 horas, então a capacidade máxima da fábrica, você pode produzir 800 peças, tá? 100 peças por hora, a fábrica pode trabalhar 8 horas diárias, então você pode calcular, a capacidade máxima dela é de 800 peças diária, tá? Calma lá que nós vamos esclarecer um pouquinho mais, também não é bem assim, tá? Não é que nós vamos produzir os 800 peças diárias. Vamos chegar lá, vamos chegar no ponto. Agora a eficiência, quando você consegue determinar a eficiência, a capacidade de fábrica, você consegue também, além, primeiro, de tudo, que se você não tem a capacidade de fábrica, você não consegue gerenciar nada dentro da fábrica, exatamente nada. Você não consegue saber quanto você pode colocar no estoque, você não consegue saber quanto você pode vender, então você fica meio perdido sem esse número. Então a capacidade de fábrica ela é muito interessante. E para calcular a eficiência de fábrica vem através desse número.
Então tá, então capacidade de fábrica é a quantidade de peças que a gente consegue produzir de acordo com as horas disponíveis, tá? Num determinado tempo, né, no caso. E ela serve para você calcular a eficiência. Agora, por que é tão importante o cálculo da eficiência da fábrica? Quanto é importante a capacidade da fábrica? Veja algumas coisas, quanto ela é importante e como você pode solucionar alguns problemas descobrindo esse número de eficiência. Por exemplo, o excesso de produção. Exatamente. Se você tem uma capacidade de fábrica, se você está produzindo acima dessa capacidade de fábrica, você vai ter excesso de produção. O que é excesso de produção? É aquele estoque para tudo, qualquer canto da produção, né? Porque você está produzindo no limite máximo, você não conhece a sua capacidade. Então você acaba inundando a fábrica de tanto estoque para tudo qualquer canto. Então excesso de produção é um problema muito grande de todas as empresas. Porque excesso de produção é dinheiro parado, tá, pessoal? O que mais interfere dentro da produção? Se uma empresa hoje falir, não tenho mais como vender. O que vai se aproveitar dentro dessa empresa? Vai se aproveitar o estoque de matéria-prima, é a única coisa que vai ser aproveitado que ela pode vender. O estoque de produto acabado, ela faz um saldão lá e vende tudo. E o que ela não consegue vender é o estoque intermediário. Então o estoque em excesso que causa estoque intermediário é um problema. O melhor dos mundos é você não ter estoque intermediário dentro da fábrica. Esse é o melhor dos mundos. Essa é sempre a excelência que as empresas procuram dentro do seu processo produtivo. Então, excesso de produção é um problema que você vai descobrir através da capacidade. Outro problema que você pode evitar é o excesso de etapas. O que é excesso de etapas, pessoal? Excesso de etapas é quando você define um processo, né? Você define um processo e esse processo aí você acha que você precisa de 8 pessoas para poder fazer 100 peças. E no fim, na verdade, você não precisa dessas 8 pessoas para fazer essas 100 peças. Com menos você consegue fazer. Também pode gerar excesso de produção, tá? Excesso de etapas gera excesso de produção. Porque se você coloca muita gente para fazer um determinado processo, você acaba tirando essa capacidade de produção acima, que daí vai ocasionar o estoque em excesso, tá? Então é uma coisa que pode ser evitada. As duas coisas, né, que pode ser evitada através da capacidade. O excesso de etapas e excesso de produção. Estoques intermediários, é o que eu falei, né? Você acaba deixando estoques intermediários. Estoque intermediário é aquela peça semi-acabada, tá, pessoal? Não sei se vocês entenderam, mas é aquela peça semi-acabada. Você fez uma operação nela e deixou lá para fazer a próxima operação, sei lá, depois ou outro dia, enfim. Fica lá parado. Aquela operação fica parada, isso é um estoque intermediário. Isso também pode ser evitado. Excesso de movimentação de materiais é um problema, tá? Se a fábrica tem muita movimentação, empilhadeirista traz para cá, abastecedor trazendo para lá, se tem muito processo de movimentação, é tempo não agregado, tá? É uma peça que fica esperando, né, dentro desse caminho até chegar à produção para produzir. Então, esse tempo aí de movimentação também é um tempo não agregado no produto. O que é tempo não agregado no produto? É um custo que você está colocando que não precisa ser colocado dentro do produto, tá? Então, é o custo que está por fora disso. E as empresas estão pagando para ter esse custo. Então, tem que tomar muito cuidado. E o último aqui que coloquei que é peças rejeitadas, tá? Então, se você tem um excesso de produção, se você não conhece a sua capacidade, você também vai começando a atropelar as coisas e começando a ter excesso de rejeito muito avançado, tá? Então peças rejeitadas, peças sucateadas e tudo mais. Se você produz em uma demanda enorme, colocando 8 pessoas para produzir e você não precisando só de 5, fazendo aquela superprodução, você tem uma forte tendência a fazer peças rejeitadas. Aí peças rejeitadas interferem no seu PLR, que vai interferir no seu bolso. Interferir no seu bolso aí machuca, né? Bom,
esse foi, agora vocês aprenderam aqui, né? Eu já expliquei por que a importância da eficiência. Agora vamos entrar no cálculo da eficiência, tá? É um cálculo totalmente simples, pessoal, não precisa se assustar, é bem simples. Eu vou explicar aqui bem rapidinho. Você pode fazer lá no seu setor, tá? Faz lá na sua linha de produção. Vai lá, você mesmo calcula. É muito simples, é muito simples. Eu vou dar um exemplinho aqui básico. Aí quando chegar lá na produção, você faz o seu lá de acordo com o que você viu aqui. Tá bom? Combinado? Ah, e depois quem fez lá também, ó. Quero ver comentários, hein? Quero ver quem tá o melhor aí da eficiência. Coloca lá embaixo, lá, fala assim, ó, eu calculei a eficiência da fábrica, deu 99%. Pô, é o sonho de todo mundo. Mas, e também coloca lá, se você deu 20% só, calcula lá. O que é interessante, pessoal, que eu vou falar até para vocês, que é um negócio bacana, que vocês podem fazer com esse dado que você vai colocar. Se você consegue medir a eficiência sua dentro da produção, você consegue ter um pouquinho mais de argumento para falar com o seu chefe sobre um aumentinho de salário. Aquele aumentinho que você está procurando, você está buscando e o seu chefe só está te enrolando, esse é um ótimo argumento para você levar para ele e falar assim, ó chefe, ó, esse aqui meus 30 dias trabalhado, esse aqui que eu trabalhei do dia 1, do dia tal até tal, e a minha eficiência durante esse período foi de tanto. Aí você vai lá, mostra para ele, ó, diário como que tá a minha eficiência e mostra para ele, fala assim, ó, esse mês eu fechei isso e eu tô querendo fechar mais. Isso é um argumento muito bom e um argumento com números. Pessoal, o chefe gosta muito de argumento com números, tá? Já vou dar uma dica para vocês. Ele gosta muito de argumento com números, porque quando ele vê os números, ele já se anima, já fica mais animado. Então, se você conseguir levar isso para ele, poxa, é um caminho muito andado para você poder conseguir seu aumento, tá? Dica aí, hein? Ó, fica a dica, vai guardando aí, que o professor aqui coloca umas dicas aí muito importantes para vocês, ok? Vamos lá, vamos calcular aqui a eficiência? Vamos falar aqui agora que um turno, tá? Esse aqui é uma fábrica exemplo, que um turno aí trabalha 8 horas, tá? Então começa a trabalhar das 8, vai até as 4 da tarde. Tá? É um exemplo, tá, pessoal? Você vai fazer aí de acordo com o que você trabalha, tá? Aí dentro da sua fábrica. Vamos lá. E a capacidade de peça por hora, exemplo também. Vamos falar aí que faz 100 peças por hora. Agora a gente começa a analisar os tempos de parada que acontece durante essas 8 horas. Você tem um almoço de 1 hora, tá? Você tem uma reunião de 30 minutos, tá? Uma reunião que você chega lá e faz 15 minutos com reunião com todos, né, da fábrica. E uma reunião no final do dia para poder fechar. Não é nenhuma reunião, né? É aquele 15 minutos que você tem para poder limpar a bancada, organizar tudo para o próximo turno, tá? Então são 30 minutos perdidos. E tem aquelas manutenções que são feitas, tá? Essas manutenções que já são não corretivas, né? Aquelas manutenções preventivas, tá? Que já destina aí 30 minutos para poder fazer ela todos os dias ou uma vez por semana. Aí vai dependendo muito do processo, tá ok? Aqui vamos falar que nesse dia aqui aconteceu isso, teve a manutenção de 30 minutos. Como que nós vamos fazer para calcular isso? Como nós vamos fazer para calcular? Primeiro, tá? Se a gente tem um tempo produtivo de 8 horas, temos aí o almoço de 1 hora, a reunião de 30 minutos e manutenção de 30 minutos. Quantas horas eu trabalhei tirando todas essas paradas, tá? A minha capacidade produzida é de 8 horas. Eu vou tirar aí 1 hora do almoço, vou tirar 30 minutos de reunião e mais 30 minutos que eu vou tirar da manutenção. Ou seja, meu horário efetivo de trabalho aqui nesse caso foi de 6 horas. Ok? Então, já que eu cheguei nesse ponto de 6 horas trabalhadas, eu consegui produzir nesses 6 horas, claro que 600 peças, correto? Se eu faço 100 peças por hora, 100 peças hora, né? Eu trabalhei 6 horas, 600 peças. Perfeito? Perfeito!
Aí o que acontece? Vamos dizer, né, esse foi um dia maravilhoso, né? Você produziu a eficiência máxima aí, né, 100%. Porque eu fiz de acordo com o que estava programado, tá? Estava programado fazer 600 peças, eu fiz 600 peças. Que eu perdi os tempos de parada, perdi tempo de almoço, descontei tudo bonitinho. Então, foi um dia maravilhoso. Então, vamos supor que nesse dia aqui, né, que você está trabalhando, você teve aí uma parada, tá? Teve uma parada aí, um tempo perdido de 1 hora de, vamos lá, de quebra de máquina, tá? Então você perdeu 1 hora de quebra de máquina aí. Você produziu 500 peças, ok? 500 peças. Ao invés de 600, você produziu 500 peças. Agora que vem a magia, a mágica, vamos ver a mágica acontecer. Como eu faço para calcular a eficiência, então, que eu tive dentro dessa fábrica, dentro dessas condições, né? De 1 hora de quebra de máquina, dessas paradas. Qual foi a minha eficiência? Vou até fazer aqui já. Você coloca lá 500, você divide por 600, que vai dar 0,83. Ou seja, a sua eficiência foi de 83%. É uma eficiência muito boa, tá? É uma eficiência ótima de 83%. As fábricas aí trabalham com nível de 80% para cima, tá? Então, se você conseguiu 83%, parabéns, você está no caminho certo. Mas se você não conseguiu, você vai ter que fazer um pouquinho para melhorar aí a sua eficiência, tá? Evitar essas quebras de máquina. E também nessas manutençõezinhas aqui, você tentar aprender um pouquinho também para poder agilizar o tempo para você não perder essa 1 hora que teve aquele quebra de máquina, tá? Então, se você já conseguir fazer pequenas manutenções lá de prevenção, ok? Pequenas manutenções de prevenção, lógico, com o seu chefe, né? Olhando e te dando esse aval para você fazer isso, né? Você não vai fazer sem ele. Com certeza você vai melhorar a sua eficiência. Melhorando a sua eficiência, você vai ter mais dados para poder chegar para o seu chefe e falar: chefe, por favor, me dê um aumento porque eu mereço, eu estou arrasando na eficiência, estou com 90% para cima na eficiência. Correto? Então, essa foi o cálculo de eficiência, tá? Espero que vocês tenham entendido. Quero que vocês participem comigo nesse vídeo e escrevam lá embaixo, lá, falam lá como tá a eficiência de vocês dentro da fábrica, calcula lá, tá? Se tiver dúvidas também escreve lá nos comentários lá que eu vou responder as dúvidas. E boa sorte para todo mundo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!